Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Messa, Head de Educação da Asion, e eu estou aqui para conversar sobre o futuro da computação ser no Edge. Tá? Então, a Asion, né, é uma empresa de Edge Computing fundada por desenvolvedores. Então, eu me sinto muito à vontade e muito feliz de estar conversando com vocês, porque os devs que fundaram essa empresa aqui eram altamente engajados em comunidade, a comunidade do FreeBSD, do OpenBSD, não estavam satisfeitos na época, participaram e colaboraram para caramba do Varnish, que é um application server, né? E construíram uma empresa global de tecnologia, né? Que está aí participando de relatórios do Gartner, relatórios da Forrester, né? Com uma estrutura competindo com empresas gigantes, né? E por isso que a gente veio aqui conversar com o Ed, essa nova tendência, né? Para onde toda a computação está indo. Então, voltando aqui um pouquinho lá no início de tudo, né? Então, lá no tempo dos mainframes, né? E que depois evoluiu para os computadores, né? De servidores, tudo mais, né? O que ocorria as empresas hospedavam seus hardwares em data centers próprios, né? A forma como se fazia a computação era hospedando o seu próprio hardware, administrando o seu próprio hardware, suas aplicações, né? Fazendo todo o trabalho, né? Foi uma época de especialistas, né? Então, a própria empresa tinha que ter seus especialistas. A virtualização já mexeu bastante nesse campo, né? Porque trouxe economia, trouxe escalabilidade, né? Se possibilitou ampliar o número de ambientes gerenciados, né? Número de recursos nas empresas passaram a administrar muito mais serviço. Então, a virtualização ela transformou esse ambiente de hardware, né? Trazendo para o software. E a nuvem, a nuvem pública, ela surgiu para justamente desonerar as estruturas das empresas, né? A empresa parar de ter seu data center próprio e poder contar com uma infraestrutura gerenciada por um terceiro, né? Então, os cloud providers, eles abstraíram toda a parte de data center, de rede e de servidores, né? Para as empresas, para as pessoas, para os desenvolvedores. Então, nasceu o DevOps. Aqui nasceu o DevOps. Nós estamos falando isso aqui de 10 anos para cá, né? Então, o serverless ganhou vida nos últimos anos, né? Foi últimos 5 anos, onde a gente passou a trabalhar com uma computação que ela abstraía não só a parte de rede e de hardware, mas também toda a parte de balanceamento de carga, da configuração do próprio sistema operacional, da aplicação de patches, de como que tu escala o serviço, o auto-scale, né? Então, essa foi a Cloud 2.0, né? Então, o pessoal chamou isso de ter uma inteligência em tempo real, né? A adaptação, de poder fazer o auto-scale, mas isso não dá conta nem do que nós estamos fazendo hoje já em cenários de alta escala, nem do que nós vamos viver aí nos próximos 10 anos, né? E quem é que está buscando essa terceira onda? E não somos só nós que falamos dessa terceira onda. Se vocês forem ver, Google está falando de terceira onda, Gartner, né? Quem está adotando isso são os desenvolvedores de aplicação. Por quê? São vocês. Porque não tem mais uma questão só de infraestrutura. Nós estamos falando de experiência de usuário, nós estamos falando de resultados, de entrega, né? Então, a nuvem, o cloud, ele não é mais suficiente para as demandas atuais de aplicações modernas, né? Para as aplicações legadas, era suficiente. Todo o esforço estava sendo fazer uma evolução dentro de uma evolução core, que era sair do bare metal, ir para a VM, da VM para o container, do container para um serverless rodando lá na Virgínia, em N locais, muito distantes dos usuários ainda, né? Simplesmente
normalmente uma interface complexa de uso, né? E isso não é Edge. Uma aplicação moderna, como vocês vão ver aqui sendo apresentado pelo colega Robson, de Jamstack e N outras aplicações que nós vamos ter, que rodam perto do usuário, a nuvem não dá conta. Então, por mais que elas se complementem, esse esteja sendo o principal ponto de entrada do Edge, isso é, o Edge ele fica na frente da nuvem, resolvendo todos esses desafios que existem, né, de distribuir essa nuvem, descentralizar. A complexidade ela tem que estar na ponta, senão as redes não aguentam, né? Isso já era tema de networking, né? Eu já estou há mais de 20 anos aqui no mercado, então essa era a primeira coisa a ser discutida em redes, quando tu queria distribuir as redes, e hoje em dia a gente está falando da computação. Não tem como ter computação centralizada e aguentar todo o volume de processamento e transferência de dados que a atualidade demanda, né? Então, a questão de tu ter um no-ops, isso é, o desenvolvedor, ele não quer ficar operando a plataforma. Ele quer desenvolver código, algoritmo, que manipula e parametriza a plataforma e ela dá conta. E a plataforma dê conta de toda a escalabilidade necessária pelo negócio. A outra coisa não tem como ter vendor lock-in. Não tem como tu colocar o serviço no provedor de nuvem A, o provedor de nuvem B, e depois você não conseguir movimentar ou tirar seus códigos, né? Então, um padrão aberto no Edge, de poder rodar, faz o código numa plataforma de Edge, poder levar seu código para outra plataforma de Edge, é fundamental, né? A segurança nas plataformas de nuvem, que é um paradigma que a gente pode praticamente dizer que é o atual, né? Como sendo uma tendência do atual, mas que já está aí há muito tempo, né? Ela trabalha com uma segurança básica. A base da nuvem é sem segurança alguma. Essa é a base da nuvem. E aí você começa a contratar segurança, né? O Edge, ele começa com totalmente seguro. Normalmente o Edge, ele já é, by design, protegido contra DDoS, protegido contra hijacks, mitigando, né? Porque não tem como estar absolutamente protegido, mas ele é centrado em segurança, visando o Zero Trust. Isso é, a aplicação moderna desenvolvida para o Edge, ela não confia em ninguém. Ela tem que validar cada transação, se aquele usuário, se quem está fazendo a transação, tem acesso ou tem direito ou não. Acabou os espaços de que eu estou dentro de uma rede interna, eu estou dentro de um conjunto conhecido de IPs que tem acesso direto ao meu data center. Não pode, não tem mais isso, né? E o outro grande desafio que a nuvem não dá conta é o compliance local. Então, agora nós temos aí uma série de regulamentações que elas são brasileiras. E o processamento tem que ocorrer no Brasil. E assim ocorre a mesma coisa na Argentina. Enfim, né? Em N outros países. E a nuvem lá, atendendo dos Estados Unidos, da Europa, seja lá de onde for, ainda que seja do Brasil, na Argentina, não atende, não resolve, né? Então, a gente costuma dizer que é mais barato. Então, a gente tem as 4 leis, né? Tu tem, assim, uma lei, a lei das terras, né? Que cada localidade, cada nação tem sua autonomia de regulatória, né? Tu tem uma lei da física, né? A luz, ela tem uma velocidade. Então, tu ir daqui aos Estados Unidos para pegar uma resposta e querer devolver para o teu usuário, tu vai ter uma experiência, e caso tu esteja dentro da operadora, vamos citar, seja Vivo, seja Claro, e já existe um Edge dentro da própria operadora te respondendo, a experiência é outra. E ainda que não seja dentro da operadora, dentro da tua cidade. Isso não é dentro da tua cidade, é dentro de 100 quilômetros, num raio de 100 quilômetros ou 200 quilômetros, a experiência é outra, tá bom? E não de 2.000 quilômetros, 8.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, né? A outra questão é a economia de banda e o volume de dados, né? Então, quando tu atende, tu faz uma capilaridade desse atendimento, você distribui o seu acesso, distribui a segurança, distribui o ataque, né? É muito, muito mais lógico, tá? E a lei de Murphy, né, é que a conectividade cai. Então, quanto mais pontos você coloca entre o seu usuário e o destino da conexão, isso é, um usuário
de Porto Alegre, Blumenau, São Paulo, Mato Grosso, seja lá de onde for, querendo conectar lá no norte dos Estados Unidos, na Virgínia, quantos equipamentos, quantos links, quantas fibras ele teve que passar para chegar lá? Um usuário do Nordeste, ele tem que passar por uns 17 pontos para chegar em São Paulo. E se você já atende ele em Fortaleza, se você já atende ele em Recife, em Salvador, isso é edge computing. Aqui nós temos a rede, uma visualização das redes dos 3 principais players de nuvem, AWS, Google e Azure, comparado com uma rede de edge, que é a rede da Asian. Sem considerar aqui que em muitos desses pontos, entendam muitos, mais de 50%, uma dessas localidades possui 4 ou 5 pontos de presença. São Paulo, a Asian tem mais de 10 pontos de presença, dado a densidade da cidade e a diversidade de operadoras que atuam lá. Então, fica em ponto de troca de tráfego, fica dentro da operadora, fica em estação de cabo submarino. Então, ainda que esteja dentro de uma localidade. Por quê? O objetivo é ter o menor tempo de resposta possível para um usuário, latência, experiência e garantir disponibilidade. Cada um desses pontos é absolutamente independente de todos os demais. E não estamos falando aqui da rede da Europa, a rede da Ásia, que cumprem muito bem o seu papel, por exemplo, de dar experiência para os usuários que estão lá, mas também essas regiões do leste europeu, eles são muito frequentemente origem de ataques. E o ataque deve ser mitigado o mais próximo possível de onde ele está acontecendo. Então, vantagens do Edge. E o Edge, ele tem benefícios, não são features. Né? Então, nós estamos falando de desempenho, confiabilidade, segurança, o preço justo. Por quê? Porque tu só paga pelo que tu efetivamente usa. Se tu sobe um container, além de todo o cold start que ele tem, que ele te cobra o carregamento, ele leva um bom tempo para rodar e ele ainda vai ficar rodando depois da tua execução. O serverless, ele te traz a execução pontual. Você vai rodar, já está pronto para executar o que você precisa. Vai ter uma palestra aí do Felipe Schenkel, acompanhe lá sobre o motor, o runtime de aplicações da Asian, né? Vocês vão entender a diferença aí que isso traz. Né? A Asian trabalha com padrões abertos e trabalha numa experiência de usuário, numa experiência de plataforma de entrega, para que seja o mais simples possível para vocês. A gente trabalha com 100% de SLA de contrato, e isso é um padrão para Edge. Tem que ser um padrão para Edge. Observabilidade, de permitir que você consiga tratar o que você está processando nesse momento, em tempo real, lá nos seus sistemas de dados, seja a Datadog, seja a própria AWS, seja uma infraestrutura de nuvem, seja uma infraestrutura de data center, para quem tem próprio, né? Então, não é porque você está usando o Edge que você não vai tirar benefícios também de visibilidade em outras plataformas. É uma economia hiperconectada. E isso faz do Edge o futuro da computação. O futuro da computação, ele não está mais num local centralizado. A história já mostra, isso é um pêndulo. Então, a gente está na hora do pêndulo de descentralizar, harmonizando, porque quem usa a nuvem não tem que abandonar tudo ao mesmo tempo, vai poder migrar progressivamente para o Edge. Se você tem lá uma aplicação que roda totalmente hoje, vamos pegar aí, roda na Asian, Magazine Luiza, se você fez uma compra na Magazine Luiza nessa Black Friday, você usou a Asian e nem sabe. Você conectou na Asian. A Asian processou centenas de regras, rodou código sem ir nas origens do cliente. Você não viu nada disso. E parte do código roda dentro da Asian, parte do código efetivamente tem que ir lá na estrutura, ainda. Sendo que nós esperamos que no futuro possa quase tudo, ou se não tudo, estar rodando no Edge. Tá bom? Então, a Asian, então, é essa plataforma para rodar aplicações modernas, né? Numa rede absolutamente descentralizada. Então, a combinação
de serverless, que é um modo de computação, né, com uma rede distribuída em tempo real, altamente confiável, é o que nós estamos dizendo que é o futuro da computação, a computação na borda. E para quem está assistindo a nossa palestra e participando do Dual, se registrem também no site da Asion e tenham $1.000 de crédito para poder usar a plataforma com todos os produtos, sem limitação de uso em cada um deles. O limite é o crédito e quando terminar o crédito, pode botar teu cartão de crédito, encontra no site toda a tabela de preços para poder continuar usando, ou mantenha o contato aqui, porque com a Rocket nós vamos estar fazendo ao longo de todo o primeiro semestre de 2022 uma série de campanhas, hackathons, masterclasses, vai ser muito legal. Espero que vocês se apaixonem pelo Edge, assim como eu me apaixonei. Muito obrigado e até a próxima.